Olá, meu amigo e amiga! Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, que eu sei que está transcorrendo na maior normalidade, na maior tranquilidade para você. E por que eu digo isso com tanta certeza? É porque de uns tempos para cá, muitas criaturas insanas que atormentavam a nossa paz social, a nossa paz de espírito, pessoas que ficavam semanas a fio colocando nas redes sociais convocações para manifestações de rupturas, de ameaças, de transformações, de indignações com condenações judiciais, essa gente foi baixando o facho a cada instante que a muralha da democracia foi ficando mais forte. E hoje o que nós vimos é que essa gente toda que fazia o discurso da virilidade, da macheza, enfim, do heroísmo, eles nunca passaram de criaturas muito covardes e agora estão prestando contas. E o pior de tudo, para muitas dessas criaturas que acreditam em muitos falsários da extrema-direita, é ver como a situação mudou radicalmente. Eles estão a cada instante falando que o Bolsonaro irá morrer. O próprio Bolsonaro falou isso várias vezes, as pessoas que estão no seu entorno, seus filhos, sempre fazendo aquela continuidade, aquela apologia do vitimismo, para que nós tenhamos dózinha da criatura. Nós não temos dó, porque nós queremos justiça. Nós não queremos que ele morra, ao contrário do que muitas pessoas da extrema-direita acreditam. Não, nós queremos que o Bolsonaro viva muito tempo, que ele viva pelo menos 27 anos e 3 meses para cumprir toda a pena pelos crimes que parcialmente ele foi condenado, porque existem outros crimes também que ele será condenado com certeza. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas para você avaliar se é o caso de sentir dó, peninha, enfim, de perdoar a criatura, enfim, perdoar todas as pessoas que estão ao seu redor, ou se a coisa está num outro patamar. A coisa está no campo do direito, da Constituição, de respeito à sociedade, respeito à democracia, à civilidade. Bom, antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, dê um cliquezinho aí, venha aqui para o nosso portal, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e prestigie também, se puder, o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Lembrando que eu sempre coloco esses links no primeiro comentário aqui do nosso portal. Muitas pessoas perguntam como é que eu faço para ser membro, como é que eu faço para me inscrever, enfim. É só ler o primeiro comentário que tem os links ali, tá legal? Bom, como eu faço todos os domingos, hoje é dia de fazer uma resenha nos jornais, né? Mas, gente, eu dei uma olhada, é impressionante como é que, quando algumas situações elas têm um desenlace, como as pautas mudam. Eu comentei com vocês que o conflito Israel-Palestina, ou o massacre, melhor dizendo, o genocídio que foi feito por Israel contra o povo da Palestina, assim que essa situação acalmasse, ela sairia do noticiário como assunto principal. A situação lá ainda está longe de ser resolvida, mas o fato de ter ali uma suspensão do conflito fez com que o noticiário também fosse dirigido agora para outros campos. Hoje, nesse domingo, os principais canais que tratam das questões políticas estão avaliando as manifestações nos Estados Unidos, que eu disse aqui para vocês, que no primeiro instante tinham movido 7 milhões de norte-americanos, e agora a coisa foi atualizada. Se sabe que 20 milhões de norte-americanos foram para as ruas para protestar contra as políticas que Donald Trump está implementando. E a tendência é que mais pessoas tenham as fichas ali caindo e percebam a ameaça que o modo de viver que eles estão, que já está muito estressado hoje nos Estados Unidos, pode piorar ainda mais com essa gente que está comandando a nação. Então, as pautas hoje, a Folha de São Paulo colocou aqui: pobre estuda mais, mas renda não sobe. 1/3 segue no Bolsa Família. O Estado de São Paulo: de cada 10 projetos, 8 não estimam impacto nos cofres públicos. O Globo: juro alto limita alcance de pacote para a casa própria. E os jornais regionais, cada um escolhendo também um tema, né? O Estado de Minas, falando de preservação de espécie, o Tempo lá de Minas, facções só negam 62 bilhões, e por aí vai. Vários jornais, enfim, às vezes tem uma situação ou outra no Estado que chama mais atenção. Olha, o Correio Brasiliense: um golpe no coração de Brasília, e por aí vai, né? Então, os colunistas estão fazendo já projeções para o ano de 2026, mas tudo está muito incipiente no Brasil.
E aí a gente chega aos personagens que estão aí no foco de muitas atenções. E um deles é a figura do inelegível, que lentamente está saindo do noticiário também, por incrível que pareça. Porque, gente, a extrema-direita só pode sobreviver se houver uma crise social muito grande, e nós não estamos numa crise social muito grande, muito pelo contrário, ela está sendo mitigada, está sendo diminuída a cada instante. Se houver uma crise econômica muito grande, também não está acontecendo uma crise econômica muito grande, é só a gente olhar para a Argentina aqui do lado, que a gente estabelecer ali um parâmetro um padrão de comparação, a gente vai ver que nós estamos numa situação infinitamente superior. Isso para dizer o mínimo. Então, é na medida que o estresse, que o caos, ele vai perdendo espaço, as pessoas são obrigadas a refletirem no ponto de vista mais racional sobre a realidade. O que afeta a vida delas, a ida ao supermercado, o transporte público, quando ela precisa de comprar um remédio, quando ela precisa de um serviço público, enfim, segurança. São esses valores, são essas situações concretas que dizem respeito à tranquilidade do cidadão no cotidiano. Felizmente, como eu disse para vocês, nós estamos com essa gente que nos infernizava, eles absolutamente mais aplacados nesse instante. Bom, eu comentei com vocês hoje mais cedo o Deltan Dallagnol reclamando aqui que várias pessoas tiveram que pedir autorização para ir no aniversário da filha do Bolsonaro. Aí sabe o que me chamou a atenção, gente? Os irmãos da Laurinha, do Bolsonaro, não foram ao aniversário, ninguém pediu autorização. Mas que família é essa, hein? A gente tem que botar aqui fazer uma planilha Excel, né, para identificar, porque a situação foi mais ou menos essa. A filha 05 da mulher 03 do 00, o Bolsonaro, fez aniversário. No entanto, a mulher 02 e o filho, que é mãe do 05, não foram convidadas. Não foram convidadas, né? E a mãe 01, que é a mãe do 01, 02 e 03, também não apareceu, não foi convidada. O 03 está nos Estados Unidos, mas o 01, o 02 e o 04 poderiam ir no aniversário da irmã. Só que não foram no aniversário da irmã, né? Então, essa é a família. Isso é o conceito de família, porque tudo bem, não vamos tratar aí com uma família sendo... A Pipoca está passando aqui atrás de mim, gente. Vamos tocar o barquinho. Pipoca, de vez em quando, aparece aqui nos nossos papos, né? Então, não que a família deva ser considerada apenas como núcleo familiar único, enfim, monolítico, monogâmico. A família é uma coisa, pode ser tratada de forma muito maior, muito mais ampla. São ligações afetivas, ligações sanguíneas, enfim, ligações de amizade, de companheirismo, de fraternidade, de irmandade, enfim. Mas isso a gente não vê no clã Bolsonaro, que faz do uso da família, a defesa da família, uma ferramenta política. Então a gente tem que chacoalhar essas pessoas que acreditam nesses farsantes como eles fossem, de fato, bastiões de valores, eles defendessem a todo custo, eles fizessem sacrifícios para defender a família. Quando, na verdade, eles só defendem individualmente cada um deles, né? O conceito de família passa longe. Então eu não podia deixar de comentar esse tipo de situação, porque é bom a gente trazer alguns argumentos para você conversar com aquele seu amigo bolsonarista, aquele seu parente bolsonarista, e perguntar, mas, cara, de que família eles falam tanto que defendem, né? E a gente vê a dona Michele. Não celebramos como pretendíamos, diz Michele sobre o aniversário da filha. Para a festa de aniversário, família Bolsonaro encomendou um bolo com o tema do filme As Branquelas. Bom, isso aí Freud explica. E daí a gente vê, Bolsonaro está morrendo aos poucos, diz ministro Gilson Machado, o famoso Gilson da sanfona, né? E é impressionante, né? O Gilson, outro dia, ele estava nos Estados Unidos e chegou lá, postou um vídeo todo misterioso. Estou chegando aqui, porque nós vamos conversar com pessoas. Ele disse que conversou lá com Trump e tal. Então, a perspectiva deles era que o Bolsonaro seria salvo. E olha o contraste. Ele dizendo que o Bolsonaro está definhando, está morrendo aos poucos, está sendo torturado, enfim. Mas quando a gente olha o discurso de Bolsonaro um tempo atrás, a gente nunca pode esquecer, né? Que ele dizia coisas como essa aqui, ó. Vamos lá. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi.
Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar. Então ele fazia discurso. Esse é um tipo de discurso, esse aqui é outro tipo de discurso que ele fazia, né? Vamos lá. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. E aí é o seguinte, esse virulento aí é o mesmo que o seu Gilson está falando hoje. Eu conheço o presidente Bolsonaro. Ele está somatizando todo esse sofrimento a ele imposto. Aí a gente vê a fala dele de hoje, né? Que está nas redes hoje. Vamos lá. Eu conheço o presidente Bolsonaro. E pelas imagens que eu tenho acompanhado pela imprensa, eu sei que ele está morrendo aos poucos. O presidente está somatizando todo esse sofrimento na sua saúde. Que belo plano de execução. Matar o presidente sem manchar a mão de sangue. Ele vai morrer sem os assassinos mexerem um só dedo. Que plano, que crueldade. Estamos escrevendo uma história. Seu Gilson, se ele vier a morrer, coisa que nós não queremos que aconteça, o executor é uma coisa chamada democracia, civilização, que só seguindo o seu curso natural, o curso civilizatório, acaba propiciando que pessoas tão ruins, tão criminosas, tão covardes tenham um fim que nós não desejamos, um fim ruim para eles próprios, né? Então, esse é o principal responsável, né? Ou essa, a Constituição, o Código Penal, a lei de um país civilizado. Vamos lá. À custa de muita dor, muito sofrimento, muita maldade e violência com pessoas inocentes, inclusive. Eu sonho, minha gente, todo dia, um dia que Bolsonaro possa voltar, ser abraçado, ser ovacionado pelo seu povo. Ele ser ovacionado é realmente um negócio estranho, né? Ele ser ovacionado. Agora o senhor pode ir para a cadeia junto com ele, senhor Gilson. O senhor pode cometer um crime e ir lá ficar junto com ele, já o senhor está querendo ficar tão perto, né? Ou visitá-lo todo dia, né? E ser reeleito presidente da República Federativa do Brasil. Será? Ó, dá para fazer isso na República Federativa do Brasil da Terra plana, de outro mundo. Aqui no mundo real, seu Gilson, aqui no mundo concreto, no Brasil de verdade, o Bolsonaro está inelegível, ele já está em prisão domiciliar e ele será transferido dali para cumprir uma prisão de 27 anos e 3 meses de cadeia. Pode ser que mais à frente ele tenha alguma benesse, que o ministro Alexandre de Moraes deixe que ele dê continuidade à sanção, à pena dele, num outro lugar que não seja a casa que ele está agora, porque inclusive dá muito trabalho ter segurança ali o tempo todo, a logística disso, é muito trabalho, é muito dinheiro público para tomar conta de um criminoso só. Então ele deve ir para uma penitenciária, numa instalação especial, mas é difícil ele escapar disso, né? Que isso não vai acontecer e que só vão dar valor a Bolsonaro após a sua morte. Não tem quem segure o país. Isso. Toda hora, né? Não tem que segure o país. Olha só, as pessoas diziam que ninguém seguraria o país. Se ele fosse preso, já está preso, está todo mundo em paz, todo mundo tranquilo. Saia à noite aqui no Brasil, você vai ver as pessoas fazendo coisas normalmente felizes, enfim, todo mundo curtindo a noite, curtindo, as praias estão cheias, os supermercados estão cheios. É assim. E essa gente da extrema-direita perdeu o assunto. Então aqui, Trump parte para cima do Xandão americano, e por aí vai. Gente, a extrema-direita perdeu o assunto. Estados Unidos culpam Alexandre, suposta fraude grotesca. Estão aqui tentando achar alguma boia salvação, mas não vai dar, não. Eles poderiam ter algum tipo de lampejo se aqui na Argentina, aqui do lado, o massacre que está se fazendo numa política econômica contra o povo argentino fosse bem sucedido eleitoralmente, mas, ao que tudo indica, domingo que vem, essa gente vai tomar uma sapatada. As pesquisas de opinião lá estão mostrando aqui que o povo do Milei está descendo a ladeira de uma maneira radical. Gente, onde o Milei vai, o resultado da extrema-direita é esse aqui, ó. Eles fazem um cordão, gente, impressionante. O povo não consegue chegar perto. Ó.
se não tiver esse cordão violento de policiais, enfim, o Milei não consegue trafegar na Argentina. Essa gente da extrema-direita que fica sempre utilizando esse argumento, né? O Lula não pode sair. Olha só, não se vê nenhum tipo de cena assim para proteger o Lula aqui no Brasil, muito pelo contrário, né? Mas fica aí para vocês verem o que está acontecendo aqui perto, está acontecendo aqui dentro do Brasil, e em breve nós voltaremos a discutir apenas coisas que dizem respeito à nossa realidade concreta. E essa gente aí, se aconteceu pior para eles, bom, procuraram, né? Não queremos isso, mas esperaram contato, e agora o contato está vindo de várias frentes e de várias formas, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!